Bom, boa tarde. Hoje estamos recebendo mais uma vez o Dr. Roberto Gallo aqui no Crypto ID, uma honra para a gente. E hoje a gente vai falar sobre, mais do que criptografia, a gente vai falar sobre a história da criptos, né? Que esse ano está completando 18 anos, é quase uma maioridade, né? E, então vai ser uma entrevista bem descontraída, porque a gente contar um pouco do sucesso da criptos. E para começar, a gente queria saber, na verdade, como começou, quer dizer, qual é o propósito da criação da criptos e falar um pouco, né, dos fundadores, enfim. Bom, obrigado. É sempre legal compartilhar um pouco de histórias, né? A empresa ela começou em 2003 com algumas pessoas que estavam no Unicamp, né? Eu sou um dos fundadores e além de mim, né, tinha o Henrique Kawakami, hoje é um Senior Security Architecture da Intel, né? E um professor da universidade. Então, nós três, na época, a gente entendia que a segurança, em particular a criptografia, dava para fazer no mercado muito melhor do que estava sendo feito, né? Pelo menos em termos de quão fechadinha, quão a prova de balas era a solução. A gente achava a gente via que a técnica não era muito bem compreendida e dava para extrair mais. Então, a gente se juntou, começou a trabalhar, tivemos já em 2003, 2004, alguns sucessos técnicos muito interessantes, né? Mas não veio rápido o sucesso comercial. Na verdade, quase a primeira sem grande barreira veio logo no começo, em 2004, meados de 2004, onde a gente já tinha feito várias coisas interessantes, mas não tinha vendido nada, né? Mais de um ano depois de empresa, até que apareceu o primeiro negócio. Bom, mas vocês atuavam como consultores de segurança ou ela já nasceu desenvolvendo soluções? Não, então, essa é uma pergunta interessante. Ela já nasceu desenvolvendo soluções. A gente nunca trabalhou com consultoria, né? Então, a empresa ele olhava problemas que parceiros ou que a gente mesmo percebia, normalmente parceiros percebiam, e desenvolvia uma solução sempre com hardware junto, sempre hardware e software, para atender o problema. Então, os primeiros problemas que a gente trabalhou foi o problema do famoso chupa-cabra em teclado de equipamentos de sacar dinheiro, nas ATMs, né? A gente inventou uma solução que eu acho muito interessante. A gente transformava os teclados não blindados e não criptográficos, porque na época tinha o teclado normal e o teclado blindado criptográfico, né, para as ATMs. A gente conseguia transformar o teclado normal em um teclado seguro só com uma atualização de firmware. Era uma coisa bastante interessante, muito engenhosa, né? Certamente dava patente, mas os bancos acabam não indo para frente, né? Então, assim, de compra, porque concorria com o cara que fornecia o teclado, né? O cara que fornecia o teclado, ele tinha duas opções, ou mais barato ou mais caro. O parceiro para entrar no banco seria via esse cara, mas basicamente a gente acabava contra o mercado dele. Matava o teclado caro e conseguia fazer o mais simples, seguro. Aí outra solução que era bastante interessante era para o mercado mais de PC, né? Então o que a gente fez? A gente usou mais ou menos a mesma técnica que a gente tinha pensado para o mercado de ATM. Na época os teclados eram conectados nos computadores, né, com aquele PS2, muito pouca gente tinha notebook, né, e tinha um conector PS2 de teclado. Então a gente projetou, desenvolveu um dispositivo pequenininho, né, que ele tinha um macho e um fêmea do PS2, e ele cifrava as coisas que estavam no teclado e ele só abria do lado do servidor. Então, mesmo que a máquina tivesse atacada, com o atacante dentro, o cara não recuperava nada, né? Então essa era a ideia, né? E era bem engenhoso também, porque no PS2, na realidade, não tem uma forma de você comunicar do computador para o teclado, né? Só do teclado para o computador, porque como as teclas, é como o fluxo de dados é projetado para ser. A gente arrumou um jeito de fazer a comunicação reversa utilizando os LEDs de iluminação do Caps Lock, no Lock e Scroll Lock. Foi bem interessante. E isso era suficiente para fazer a sincronização de chaves, né?
Então foi mais uma coisa engenhosa que não vendeu, mas foi muito divertido de fazer. E os HSMs? Bom, os HSMs eles começaram, a gente, 2001, 2, 3, 4, né? 5. A gente tinha sempre a intenção de trabalhar em HSMs, né? Os HSMs eles representam dispositivos mais complexos do ponto de vista de número de funcionalidades que você espera dele, né? Então, depois de ter desenvolvido esses vários produtos e não ter vendido nenhum, né, estava claro que a gente sabia desenvolver o que fosse necessário, né? Ou pelo menos achava que sabia e conseguiu convencer os outros, né? E nessa época apareceu a RNP, né? Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. Eles começaram com um grupo de trabalho. A RNP eles são organizados em grupos de trabalhos e a RNP estava vendo que certificação digital podia mudar a vida nas universidades, né? Permitir que a pessoa fizesse prova online, assistisse aula também online de forma autenticada, desmaterialização de processos, né? Então a RNP ela queria prover para as universidades uma infraestrutura de chaves públicas que as próprias universidades gerenciassem, né? Só que cada HSM na época, bom, já custa isso hoje, né? Um HSM de boa qualidade, sei lá, custava $40 mil, né? Era inviável para as universidades, que precisavam ter uma meia dúzia de HSMs. E a RNP tinha um orçamento absolutamente assim ínfimo, né? Eu não tenho dinheiro para comprar mas eu tenho para desenvolver. Mas a gente falou assim, olha, o dinheiro que você tem, obviamente não dá para desenvolver mas vamos fazer o seguinte, a gente está desenvolvendo coisas, a gente tem interesse de fazer junto. Então, assim, pega esse dinheiro que você ia colocar para comprar algumas caixas, coloca aqui no bolo, eu junto com o que eu estou fazendo, e juntos a gente sai, quem sabe, com o equipamento do outro lado. Bom, deu certo, né? A gente está na autoridade certificadora da Serraiz da ICP Brasil desde 2008, salvo engano. Então, a gente começou em 2005. Nós divulgamos um case da RNP, falando justamente de uma autoridade certificadora própria deles e tal, e no meio do case estava contando justamente, agora que eu estou lembrando, você está falando, a história da cripto junto com eles, que criaram o HSM, tudo isso. Muito legal. Agora eu vou até colocar esse case no rodapé do artigo que a gente vai publicar com essa entrevista, porque é bem interessante. Mas, o Galo, e aí vocês vinham desenvolvendo coisas e tal, e qual foi o grande boom assim, da Criptos em termos... quanto que ela incorporou como empresa em relação a, inclusive, não só ao mercado nacional, como vocês também começaram a ir para internacionalizar a empresa, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre isso, né? Do mercado nacional e depois o pulo para o internacional. Maravilha. Bom, assim, a empresa ela tem dois grandes momentos de pivotar, como dizem em empreendedorismo, né? Onde você está numa situação e vê, eu não posso continuar assim, né? Então, a empresa de 2003 até 2009 é uma empresa que está fazendo tecnologia de ponta. A gente lançou várias coisas para clientes estratégicos nossos no Brasil, que eram poucos, mas antes de sair no mercado mundial, né? Então, a maior parte das pessoas, ou muitas pessoas, já viram um dispositivo que chama Iron Key, que é um pendrive cifrado, basicamente. Isso foi lançado, sei lá, em 2007. A gente lançou a mesma coisa com esse cliente em 2005, né? Fez um para ele. Então, a gente sempre viu, puxa, essas coisas que eu estou fazendo tem potencial para ir para fora, porque a gente está fazendo no timing correto, né? Mas a gente estava realmente muito dedicado às demandas de um cliente em particular e assim, para os sócios fundadores estava indo bem. Não crescia, mas estava assim, confortável de ponto de vista assim, de casa, de fazer coisas bastante específicas. Só que em 2009, como você lembra, teve uma crise, né? O orçamento de governo federal apertou muito e a gente chegou numa situação, ou a gente vai para outros mercados ou a gente tem um risco existencial. Né? Então veio a partir da crise a determinação de abrir um pouco de mercado. Então o que a gente fez, a gente investiu mais esforço na ICP Brasil e mais esforço em defesa, né? Isso foi uma decisão em 2009. Já em 2010, 2011 isso já deu uma
deu uma resposta. A gente saiu de uma empresa que tinha uma dúzia de pessoas para uma empresa que passou a ter, 3 dúzias de pessoas, né? Estávamos em 30, 40, talvez umas 30 pessoas a partir de 12, 13, 14, né? Que é onde a gente basicamente fez essa primeira pivotada importante, né? Saiu só de 1 ou 2 clientes específicos e deu uma certa largada, mas ainda muito setor público, né? Muito setor público. Aí quando chegou em 2014, 15, teve outra crise, como você lembra, né? Segundo o governo da presidente Dilma, né? O Dilma 1,5, né? Porque teve o impeachment um pouco mais tarde, mas 2014, 2015, no final do primeiro governo Dilma, teve uma crise fiscal complicada, e aí mais uma vez aí a gente tinha vários clientes, né, governo federal, defesa, e aí mas assim pegou muito, porque defesa passou a ser importante, né, além dos outros mercados, defesa passou a ser importante. Aí em 2014, 2015 a gente decidiu, não, a gente precisa ir para o mercado privado de uma forma mais contundente, mas para isso eu preciso do investidor, né, preciso crescer. Vocês já atuavam nas autoridades certificadoras, né? Já atuávamos, mas o mercado de PKI, né, quer dizer, o mercado de CP em relação à autoridade certificadora, a cliente autoridade certificadora, é relativamente pequeno, não dá para ficar circunscrito nela, né? Equipamentos são trocados a cada 5 anos, temos 1 dúzia, 2 dúzias, 3 dúzias de AC, não haverá centenas de autoridades certificadoras, né? Então é um mercado relativamente pequeno. Então o que a gente fez? A gente buscou um investimento, acabamos sendo investidos por uma empresa listada em bolsa na Suíça chamada Kudelsk, né? E essa empresa ela passou a ter 15% do capital da Cryptos, né? Mas fundamentalmente ela ajudou muito em 2 sentidos, né? Eu ter dinheiro para pegar e investir nos meus produtos para adaptar ele para o mercado amplo, né? Mercado geral, por um lado, e o outro viés importante foi que ele passou a ser um cliente meu importante. Então, passei a exportar uma certa quantidade, um certo volume para esse mercado. E depois que você exporta para a Suíça, poucos mercados são mais exigentes que o suíço. Exigentes que o suíço, né? Poucos mercados são. Bom, depois que você exporta para a Suíça, né, você acaba tendo um gabarito importante, né? Pelo nível de maturidade daquele mercado. E aí foi onde a gente passou a investir no Knet, né, que é o nosso HSM mais novo, na verdade, veio de um plano de 2015, né? Um plano onde a gente pegou e decidiu, por recurso, a FINEP e a FAPESP, né, no PIP-PAP 3, nos ajudou bastante, né? FAPESP e FINEP sempre ajudando nos momentos cruciais, né, de desenvolvimento tecnológico, tem que agradecer muito a eles. E aí a gente começou a expandir, começou a exportar para certos mercados, né? Então tem cliente na Alemanha, na Finlândia, na Suíça, na Espanha. O último lugar que a gente viu um cliente foi no Sudeste Asiático, América Latina, África, Oriente Médio, né? Então, uma certa expansão. E quais são os segmentos assim, de mercado que você fornece? Bastante amplo, né? Então, por exemplo, na Alemanha, o meu cliente de lá, ele é um industrial de IoT. Então, ele precisa fazer o controle de frota de IoT e o Knet entra muito bem para a parte IoT lá. Mas por que ele não comprou da Thales ou da Ultimaco, que é alemã, ou de qualquer um que está ali naquele mercado? Não é porque ele atravessou o oceano para vir. Porque o nosso equipamento é o único com uma certificação governamental em curvas elípticas, em certos tipos de curvas elípticas, né? De Edwards, as famosas curvas seguras de Edwards. E o cliente entende que essas curvas, e de fato, né, são mais seguras que as do NIST. Então ele falou, não, vou atravessar o oceano, vou atrás deles porque eu preciso de uma coisa mais segura de longo prazo. Os clientes normalmente nos escolhem por características únicas que nossos produtos possuem e normalmente eles continuam conosco por causa do nível de serviço. Né? A gente tem um nível de serviço muito próximo com o cliente. E nesse meio tempo, você também firmou outras parcerias, né? Quer dizer, além dessa empresa suíça,
também teve outras parcerias. Você podia falar um pouquinho? As parcerias elas vieram, tem algumas parcerias mais ou menos pontuais, né? Então, a gente tem uma parceria com uma empresa da Espanha, né? Onde ela está mais voltada para a cibernética, que é uma área que é onde a empresa atua. Então, a gente atua na área de centros de defesa cibernética, a gente monta tudo, né? Faz turnkey, né? Então, monta proteção, monitoramento, área de inteligência, área de ações ofensivas, né? Também chamada de defesa ativa, chama como você quiser. Isso normalmente para o setor militar, então é o tipo de coisa que a gente faz. Tem parceria também com empresas para montar soluções completas de ICP, né? Então, isso fora do Brasil. Então, a gente vai lá e monta a ICP nacional inteira, né? Então, da mesma forma que tem ICP Brasil, a gente faz o novo, entre aspas, ITI do país de destino, né? Daí a gente põe equipamento, põe os softwares, põe os processos. Né? Aqui no Brasil a gente não concorre com os nossos clientes, mas fora a gente leva soluções turnkey. E mais recentemente, a empresa, a partir de 2019, né, a gente viu que o mercado estava passando pelo aquilo que a gente chama de roll-up. Né? Roll-up é quando vários parceiros vão se juntando. Então, se você pegar a história aí desse líder de mercado, por exemplo, que era a N-Cipher, né? Foi comprada pela Thales, aí você tinha uma outra empresa que era, sei lá, a SafeNet, que comprou mais meia dúzia de outras empresas de HSMs durante a história dela, aí em um certo momento foi comprada pela bom, já nem lembro mais, mas o que você vê... A muito... SafeNet foi comprada pela Gemalto, a Gemalto foi comprada pela Thales. Exato. Não. Exato. Então, você tem muito movimento, é uma área que tem muito movimento de consolidação, né? Todo momento tem consolidação nesse segmento, e a gente viu que ou a gente liderava um processo de expansão, né, com mais capital, ou a gente ia ser alvo. Eu não queria ser alvo de ninguém, então eu falei assim, tá na hora de se mover mais uma vez. Aí abrimos mais uma rodada de investimentos, né? Em 2019, acabamos fechando, assinando em 2020, né, recebendo os recursos. E aí entrou o fundo aeroespacial, que é um fundo FIP, né, investimento em participações, e a gente passou a ter aí como acionista indireto, né, através do fundo, esses gigantes que são Embraer, BNDES, FINEP e a Desenvolve São Paulo, que é um braço de desenvolvimento do governo do estado de São Paulo. E aí, com esses recursos, a gente está fortalecendo nossa pegada internacional, né? Então, estamos pegando vários produtos que a gente tem, principalmente para o mercado de segurança ultracrítica, né? Que é de cabeça de governo. A segurança ultracrítica? A ultracrítica é, por exemplo, o telegrama diplomático ultrasecreto que vai de A para B. Ou são as informações ultra críticas do ponto de vista de segurança, né? Que assim, o pessoal sempre no nível governamental assim, boa parte dos investimentos está para pegar o que a gente basicamente os problemas que a gente resolve para o governo brasileiro e resolver para outros governos também, né? Problemas similares, né? Então como proteger a informação de planejamento militar, como diplomática. São coisas bastante críticas. Tem também aplicações civis, né, mais em torno de certificação digital, e payment também. Payment também tem tido um crescimento interessante. Então, e aí nessa área de pagamentos, vocês entraram também com umas soluções mais acessíveis em relação a, inclusive, inclusão, né, de muitas FINEPs calma, a Suzana já me consertou aqui. Espera aí que eles vão editar. FINEPs, ai meu Deus. Tá vendo, né, Jéssica, como você tem que... Por enquanto a gente concorda que é fintech mesmo, tudo bem. Bom, vamos lá. Então, falando de pagamentos, vocês também... lançaram, né, uma solução para a inclusão, né, de fintechs e tal em relação ao Pix, que é o uso do HSM em nuvem, não é isso?
Exato, exato. Como é que É foi assim, a isso? gente tem. Eu acho que assim, a gente tem um nó no mercado não vou chamar o nó, mas temos grandes oportunidades no mercado financeiro em geral, né? Estou falando aí de payment, processamento de cartões, agora o Open Banking, né? O mercado ele está muito dinâmico. E da mesma forma que os bancões estão tentando ficar um pouco mais ágeis, né? E um pouco para a nuvem, né? Você vê as fintechs aí tentando não inventar tudo dentro de casa, né? Quer dizer, para que eu vou fazer, toda a pilha de software, de processamento, de transação, se de repente eu posso consumir isso na forma de API, né? Então a gente montou uma oferta nesse sentido, né, de GSM nuvem, e temos um lançamento importante para a SIAB, não posso adiantar. Pode sim, o SIAB já está chegando, já 22, né? Não posso adiantar não, mas será em primeira mão contigo aí. Mas é uma solução bastante ampla aí. Para quê? Para permitir com que quem quer que esteja no mercado financeiro e não quiser usar infraestrutura própria, né, quiser consumir como serviço e prestar seu serviço, focar no cliente, tem essa capacidade, né? Essa é uma parceria, uma grande parceria aí com duas outras empresas. Bom, e em relação à tua estrutura, né? Que você estava falando lá que em 2010 você chegou a aumentar 3 dúzias de funcionários e tal. E agora, como é que é a tua estrutura? Você pode falar um pouco assim sobre... a gente vê que tem representantes seus, funcionários, enfim, colaboradores que moram na Suíça, na Espanha também, se não me engano. Então, fala um pouquinho deles também, que eu acho que é interessante. Não, eu acho que esse realmente é um papel fundamental, assim, eu olhando um pouco para trás, vejo que as pessoas sempre tiveram o DNA de se ajudar muito, de verdade, né? Eu sempre fui um caçador, na empresa, né, muito da cultura é do time, mas também muito da cultura é top-down, né? Quer dizer, uma mistura, né, entre o que está ali e mais ou menos para onde vai a navegação. E uma coisa que a gente sempre lutou contra na empresa foi o corporativismo interno, né? Nunca falou assim, não, mas o time não, peraí, não tem time de A ou time de B, tem um time só, a gente está junto, né? Mas isso de verdade, assim, é a única coisa que eu realmente combato assim lá dentro é isso, o resto é bem tranquilo. Isso faz com que o time seja bastante, como resultado, ou não sei se é o resultado, mas está correlacionado, né? O fato é que o time é muito, muito unificado. Então, a empresa hoje, basicamente, a capacidade dela, basicamente, de desenvolvimento em geral, né? Tem um time administrativo, claro. A maior parte do time de desenvolvimento ele fica na sede em Campinas, né, onde está localizada a empresa. Aí nós temos uma subsidiária na Suíça, então ela é uma subsidiária com o diretor-geral de lá, vendas, departamento técnico. A ideia é que essa subsidiária cresça, né, uma subsidiária 100% da Criptos Brasil, mas uma subsidiária com independência operacional lá, né. Aí temos mais 2 pontos de presença, um ponto de presença em Brasília, né, e um ponto de presença em São Paulo, né? Então esses são os quatro locais. A produção, a gente produz dentro da empresa somente os itens mais críticos, né, do ponto de vista de segurança ou de interesse adversarial. As coisas um pouco menos críticas a gente usa parceiros que manufaturam, né? Fazem a soldagem da placa. Eu deixo só uma parte da montagem ser feita dentro da empresa. Então minha parte de produção em termos de funcionários ela é relativamente importante, né? Eu sou muito qualificado, mas relativamente pequena. Então hoje a empresa tem em torno de 150 pessoas. Nossa, grande. Não tinha noção, pensei que fosse mais 50, mais ou menos. Não, tem uma 150. Nosso time de criptografia é o maior do país, de longe, do que qualquer algum outro. Isso é interessante. Quando é que sai o livro? Poxa, o livro só quando... O livro tem muita história, na realidade, assim, tem muita história interessante, mas esse aí vai ter que demorar um pouquinho, tem que cair o sigilo de umas coisas antes.
Exatamente. Bom, Galo, agora eu acho que foi bem interessante você contar a história da Criptos, desses 18 anos. E como é que você está vendo esse mercado para os próximos 5 anos? A gente também não pode falar muitos anos para frente, porque tanta coisa muda tão rápido, principalmente em relação à defesa, né? Que eu acho que é um tema que vocês dominam muito. E o que tem de novidade nesse campo? Bom, a gente está passando por uma fase de transformação muito importante no setor de defesa, não só no Brasil, no mundo, né? São os famosos sistemas de armas autônomos, que basicamente são de forma bem simples aqui, robôs que têm capacidade de fazer defesa. Pode ser defesa de proteção, né? Então, uma bateria antiaérea automatizada, né, que detecta alguém que está entrando e abate, né? Pode ser ofensivo, pode ser um drone com capacidade autônoma de voar e desenvolver, identificar alvo e engajar com o alvo, né? Pode ser várias coisas. No Brasil, essa corrida para o sistema de armas autônomos, ela não é uma posição de liderança, longe disso, né? Assim, a escola brasileira, a doutrina brasileira, como é chamada, valoriza muito o combatente, o soldado, né? Eu não estou dizendo que isso é errado ou certo, é só uma observação. Mas essa é uma questão que traz muitas preocupações do ponto de vista da segurança cibernética de sistemas de armas autônomos, né? Ele traz preocupações, isso vai ser hackeado ou não, a comunicação é segura ou não, como está a criptografia, poxa, quem está mandando no sistema é o dono, tem sabotagem, tem backdoor, o que tem nesses sistemas, né? Então, uma área onde mistura inteligência artificial com cibernética e criptografia, e a gente entende que essa é uma área em ascensão, né, no mundo inteiro, e está começando a dar os primeiros passos no Brasil, né? Ainda não tem negócio nesse sentido, muito mais do ponto de vista de pesquisa e desenvolvimento no país, mas deve ser negócio daqui a alguns anos, deve virar negócio no Brasil. Então, esse sim é o futuro de digamos, horizonte de 5 anos, certamente tem coisas acontecendo aí. Em termos de Brasil, vocês são uma referência em defesa, né? Isso já está começando a espelhar lá para fora também? Espelha, né? Espelha porque o número de programas que a gente está, né, com muita luta para entrar nesses programas, né, só para deixar claro, cada um deles conquistado com bastante esforço, bastante carinho, né? Mas o que a gente observa é que sim, né, muito poucas empresas do tamanho da Criptos tiveram a oportunidade de contribuir em tantos programas diferentes pontos de defesa. Então, quando a gente apresenta as credenciais, né, da empresa, praticamente em qualquer lugar do mundo, o pessoal falou, poxa, como que vocês conseguiram juntar tantas diferentes linhas de ação na área de defesa, uma empresa relativamente nova e relativamente pequena, né? Porque no mundo de defesa você tem gigantes, 40 mil, 50 mil, 80 mil, 100 mil funcionários, né? O mundo de defesa é superlativo, assim. E aí isso chama atenção, principalmente quando você vai para mercados do tipo Oriente Médio, onde não necessariamente quem está comprando está totalmente ok com o americano, ou com o russo, ou com o chinês, ou com o que quer que seja, né? Tem muitas tensões ali. E o Brasil, como é deslocado, né? Ele está numa situação assim, de maior conforto, está livre de conflito de interesse, né? Uma briga ideológica, então você passa a ser muito bem observado. Poxa, interessante, eu tenho uma empresa que está investida da Embraer, né? Que tem essas capacidades e que não tem um conflito ideológico, então é bem positivo. Temos visto isso sim. Pena que a maioria dos seus cases você não pode contar, né? Eu acho que pode falar coisas em geral, assim, né? Podemos contar algumas coisas, mas sem grandes detalhes. Então, por exemplo, uma coisa que é bastante interessante está relacionada a como é que eu decido se eu vou abater uma aeronave ou não, né? Então tem um sistema chamado Sistema de Identificação Amigo-Inimigo, em inglês chama IFF, a sigla, né? Então basicamente ele é um sistema criptográfico, né?
e esse sistema criptográfico ele permite que o radar que está em solo ou numa aeronave, ele solte um pulso, né, um conjunto de pulsos para o alvo, a outra aeronave, o navio, o que quer que seja, e esse navio, essa aeronave, o que quer que seja, o alvo, né, responde. Se ele responder certo às perguntas, então eu sei que ele é amigo. Se ele não responder certo, né, ele é inimigo, uma espécie de uma autenticação positiva, né? Isso é um sistema que já existe há várias décadas. O Brasil não tinha um seguro e a gente está desenvolvendo agora. Vai voar no Gripen, né, no F-39. O Gripen brasileiro, ano que vem, está voando no caça. Inclusive, saiu uma notícia da integração, né? Uma tecnologia que muito poucas empresas no mundo dominam, né? É um programa muito desafiador, pessoal animadíssimo. Realmente é bem legal. E é uma responsabilidade enorme, né? Porque morre gente, né? Pois é. Morre gente. Então realmente uma grande responsabilidade, mas também é um grande orgulho de poder ajudar, né? Outro que a gente tem bastante orgulho de ajudar é na parte de rádios, né? Mas o que é rádio? Rádio comunicador. Então, quando você vai para as Forças Armadas, né, os rádios comunicadores, você tem diferentes tamanhos físicos, né, com diferentes alcances. Então, você tem o carro de viatura, o rádio de viatura, que a gente chama, que é o que vai dentro do navio, ou do carro de combate, o que quer que seja. Você tem os que vão nas costas do cara que é responsável pela comunicação naquele pelotão, né, que é chamado de BEMPEC, e você tem inclusive aqueles de mão. A questão é que esses rádios, na realidade, principalmente para emprego militar, é a voz que passa ali que tem que estar cifrada, né, tem que estar encriptada, né? Só que fazer isso com uma conexão de 10 kilobits por segundo é bem diferente de fazer isso se você tem uma mega conexão super estável, rádio super instável, e aí vai. Então a gente está fazendo a parte de cripto, né? Desenvolvendo tanto hardware quanto o firmware e o software dos principais programas de rádio brasileiro, para que as tropas, a hora que vão entrar as tropas, as aeronaves, né? A hora que vão entrar em combate ou vão na fronteira, né, impedir que o narcotraficante entre, o que é que seja, não sejam grampeados. Então é outro problema bastante interessante, muito, muito longo, mas a gente tem vários projetos nessa área, né? Mas tem uma, inclusive, que vai voar no Gripen ano que vem. então também bastante interessante. Outra área bastante interessante outro projeto que a gente tem trabalhado bastante interessante é a parte de proteger comunicações do sistema de monitoramento de fronteira, né? O Brasil tem talvez o maior projeto do mundo em andamento, né? Que é para a proteção do sistema de monitoramento de fronteira. Então, na fronteira, o que você tem? Você tem a cada X quilômetros, né? Chama CISFRON o sistema. Você tem torres de monitoramento com câmeras, com capacidade de ver se o pessoal está falando rádio, né? Várias capacidades na fronteira para evitar que entre e saiam quem não deve, né? E, obviamente, você pode imaginar que essas informações em si são super sigilosas, então, porque tem impacto de defesa e segurança pública. Então, as nossas soluções estão ali para proteger essa informação quando ela é escoada para o centro em Brasília. E satélites também? Satélite também. Satélite também. Né? Nossa, tem bastante coisa interessante. Terra, então. Um pouquinho. Muito legal isso. Bom, olha, eu acho que foi ótimo a nossa conversa. Quer mandar algum recado, mandar alguma mensagem, inclusive para a sua equipe? Tanta gente, né? Não, com certeza. Eu acho que assim, a Cryptos, ela teve a sorte, o mérito, sei lá o que é, de sempre ter grandes monstros de talento lá dentro, né? Eu vejo isso, as pessoas que passaram por lá, as pessoas que estão lá, assim, é um grande privilégio poder trabalhar com elas. E eu acho que talvez certamente o nosso maior ativo, como dizem, né? Mas eu acho que a mentalidade das pessoas lá talvez seja o maior diferencial da Cryptos para praticamente todo o resto que está no mercado aí.
E, sem dúvida, ter você como mentor também é um grande diferencial, né? Porque eu também acompanho esse mercado desde 99, então a gente tem as referências, né? Então, o seu nome sempre foi um nome muito respeitado entre as pessoas de segurança, da área de segurança da informação. Eu acho também que isso conta muito para você integrar uma equipe, né? Que você ter algum líder que realmente é muito fera no que faz, no assunto, estudioso, enfim. Você fez tua graduação aqui no Brasil, quer falar um pouquinho sobre isso? Eu acho que também é interessante para essa moçada. Eu acho assim, você faz escolhas na vida, né? E assim, eu decidi ficar, fiz graduação na Unicamp, fiz mestrado, doutorado, fiz meu estágio de pós-doutorado, sempre por aqui, mas observando que dá para fazer coisas muito interessantes, dá para fazer ciência e tecnologia de ponta no Brasil. Claro, como vários desses talentos que fizeram uma universidade boa e são esforçados, poderia ter pensado em emigrar, e infelizmente a gente vê muita gente emigrando do Brasil em mais uma dessas ondas né, onde a gente perde muitos talentos, mas tem muita gente que percebe que você vai ter um país melhor trabalhando por ele, né? É assim que funciona. E fui muito ajudado, a gente foi muito ajudado, isso é verdade. Assim, felizmente, sempre tiveram todo mundo muito boa vontade em relação a criptos. Tenho que agradecer demais, assim, sempre muitos que acreditaram, né? Muitos Exato. Verdade. Exato. Não é ser bonzinho, você só é bonzinho com quem as pessoas sentem talento, esforço, determinação. Eu acho que isso acho que é muito a história de vocês, né? A gente vê, gente que acompanha esse crescimento, é até um orgulho para o Brasil ver vocês despontando lá fora, brigando de igual para igual com esses gigantes da tecnologia, como você falou, que a gente conhece, tem um poderio econômico muito forte por trás, quer dizer, e vocês estão lá lutando palmo a palmo. Então, isso eu acho assim, é bem incentivador. Essa moçada que está vindo aí tem que se inspirar nisso, não precisa ir lá para fora, nada disso. Eu acho que dentro do Brasil você consegue construir grandes empresas e, enfim, que venham outros 18 anos, que a gente comemore, que eu esteja aqui para comemorar os 30, né, Suzana? Suzana está aqui mandando um abraço para você. E é isso. Então, olha, muito obrigada pela entrevista. E antes do CIAB, você vai dar uma palhinha aqui para a gente, sim. Tá bom. Pelo menos na época do CIAB. Que um dia antes, a Suzana está falando, um dia antes está ótimo para a gente. Mas o CIAB começa dia 22, não é isso? Se não me engano. Tem que olhar aqui, já não lembro. Então, meninas, Tatiana, Jéssica, Camila, olha, nesse meio tempo aí a gente vai falar de novo, tá bom? A Camila que é dona do segredo, tá? Ela que decide. Pode deixar, aqui, gente. Assim que tiver tudo certinho, a gente chama vocês. Então, tá bom. Gente, um beijo, muito obrigada. Até a próxima, Dr. Galo. Tchau, bom final de dia para vocês. Obrigadíssimo. Muito boa conversa. Tchau, tchau.